E se eu te dissesse que os sinais do fim dos tempos já estão acontecendo bem diante dos nossos olhos? Guerras, crises, perseguições e um avanço tecnológico assustador, tudo se encaixa perfeitamente nas profecias bíblicas. Mas será que estamos atentos a esses sinais ou apenas vivendo como se nada estivesse acontecendo? A verdade é que muitos estão dormindo espiritualmente, ignorando alertas que Deus já deixou há séculos nas Escrituras. A Bíblia nunca deixou dúvidas. Haveria um tempo em que o mundo mergulharia na apostasia. A moral seria distorcida e a perseguição aos cristãos aumentaria. E adivinha? Esse tempo já chegou. Hoje a fé está sendo testada, a verdade está sendo relativizada e os sistemas mundiais estão se alinhando para um cenário que se parece e muito com o descrito no livro de Apocalipse. Mas a questão mais importante é como os verdadeiros cristãos devem reagir diante disso. Neste vídeo, vamos analisar cada um desses sinais à luz da palavra de Deus e entender como devemos nos preparar. Afinal, não dá para continuar ignorando o que está acontecendo. Deus já nos deu todas as respostas. A pergunta é: você está pronto para enxergar a verdade? Os sinais proféticos no mundo atual, se olharmos ao nosso redor, os sinais estão cada vez mais evidentes. Guerras, crises financeiras, desastres naturais em uma frequência alarmante. Parece que o próprio planeta está gritando. A Bíblia já previa tudo isso, e muitos não estão percebendo a conexão entre os eventos atuais e as profecias escritas há séculos. Quando Jesus falou sobre guerras e rumores de guerras, Mateus 24:6, ele estava descrevendo exatamente o que vemos hoje. Mas será que estamos atentos a esses alertas? Além dos conflitos globais, há um aumento no engano espiritual. Falsos mestres surgem, deturpam a palavra e arrastam multidões para longe da verdade. Redes sociais e a mídia espalham filosofias que vão contra os princípios bíblicos, moldando um mundo onde o certo parece errado e o errado parece certo. Quem está realmente discernindo esses tempos? A Bíblia já nos advertia sobre isso em 2 Timóteo 4:3-4. Muitos não suportariam a sã doutrina e buscariam mestres para alimentar suas próprias vontades. E não podemos ignorar Israel, o relógio profético de Deus. Sempre que algo acontece, nessa pequena nação, é como um sinal piscando no grande painel das profecias. Desde sua restauração como Estado em 1948, até os recentes conflitos que atraem a atenção do mundo, cada evento aponta para algo maior. Israel não é apenas mais um país no mapa, é um marco do plano divino. Mas será que estamos observando isso com os olhos certos? O avanço da imoralidade e o afastamento da verdade. Vivemos em uma época onde os valores estão sendo diluídos. O que antes era considerado inaceitável agora é exaltado, e quem tenta manter princípios sólidos é visto como ultrapassado. Isso já estava profetizado em Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. A sociedade abraça cada vez mais a relativização da verdade, e o problema não está apenas do lado de fora da igreja. Muitos que se dizem cristãos já foram seduzidos por essa nova mentalidade. As Escrituras alertam sobre um tempo de frieza espiritual, onde o amor de muitos se esfriaria. Mateus 24:12. Podemos ver isso claramente. A busca por Deus tem sido trocada por distrações, entretenimento, prazeres momentâneos e até mesmo uma espiritualidade superficial fazem com que muitos se afastem sem perceber. Não é difícil encontrar igrejas que tentam se adaptar ao mundo ao invés de transformar vidas pelo Evangelho. Isso não é um problema pequeno, é um dos maiores sinais dos tempos. E o mais preocupante, muitos acham que tem tempo de sobra. Depois eu mudo. Um dia eu me volto para Deus. Mas e se esse depois nunca chegar? O tempo está correndo e quem não vigia pode ser pego de surpresa.
O que estamos colocando como prioridade? O mundo e suas distrações, ou aquilo que realmente importa? Essa é uma pergunta que cada um precisa responder antes que seja tarde demais. O crescimento das perseguições contra os cristãos. Nunca antes na história, a perseguição contra os cristãos esteve tão intensa e globalizada. Em vários países, irmãos na fé são presos, torturados e até mortos simplesmente por professarem o nome de Cristo. Mas o que muitos não percebem é que mesmo em nações ditas livres, a perseguição tem acontecido de forma sutil, através da censura, da ridicularização da fé e da crescente hostilidade contra princípios bíblicos. Isso já era esperado. Jesus avisou: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim." João 15:18. A cada dia, vemos leis sendo criadas que restringem a liberdade religiosa, enquanto outras ideologias são exaltadas. Se um cristão se posiciona contra algo que vai contra os princípios de Deus, logo é taxado como intolerante ou fanático. A mídia, o entretenimento e até mesmo grandes empresas tentam silenciar vozes que proclamam a verdade. E o mais alarmante: muitos estão cedendo à pressão, temendo mais a opinião dos homens do que a de Deus. Isso nos faz lembrar das palavras de Paulo: "Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições." 2 Timóteo 3:12. Mas o verdadeiro cristão não pode se calar. Este é o tempo de se fortalecer na fé, de estar preparado para enfrentar oposição sem comprometer a verdade. Quem segue a Cristo precisa estar disposto a carregar sua cruz. E essa cruz não é leve. A pergunta que fica é: estamos prontos para permanecer firmes quando a perseguição apertar ainda mais? A tecnologia e o controle global, o caminho para o governo único. O avanço tecnológico está acontecendo em uma velocidade sem precedentes. Inteligência artificial, moedas digitais, reconhecimento facial e até mesmo implantes biométricos já são realidade. O que antes parecia coisa de ficção científica, agora está batendo à porta. E por mais que a tecnologia traga conforto e facilidades, ela também abre caminho para algo muito maior. Um sistema global de controle, algo que se encaixa perfeitamente com as profecias bíblicas sobre o governo único que surgirá nos últimos dias. O livro de Apocalipse descreve um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca específica. Apocalipse 13, 16, 17. Hoje, vemos bancos e empresas testando formas de pagamentos digitais que eliminam dinheiro físico e centralizam todas as transações em um único sistema. Em alguns lugares, já se fala em eliminar o uso de senhas e cartões, substituindo tudo e por identificação biométrica. Isso pode parecer conveniente, mas também é um alerta. Quando todo o controle estiver nas mãos de poucos, o que impedirá um futuro governo mundial de usá-lo para manipular e restringir quem não se encaixa no sistema? Muitos ignoram esses sinais, achando que tudo isso ainda está distante. Mas a verdade é que cada nova tecnologia nos empurra um passo mais perto desse cenário profético. A pergunta não é se isso vai acontecer, mas quando. E, mais importante ainda, como os cristãos devem se preparar para esse tempo? O papel da igreja nos últimos dias, diante de tantos sinais evidentes, a igreja não pode permanecer indiferente. Este é o momento de despertar, de sair da superficialidade e voltar ao verdadeiro evangelho. A missão nunca foi entreter multidões ou buscar a aceitação do mundo, mas sim preparar vidas para o retorno de Cristo. Em Mateus 24:14, Jesus deixou claro que o evangelho do reino seria pregado a todas as nações antes do fim.
Ou seja, o papel da igreja nos últimos dias é proclamar a verdade com ousadia, sem medo das consequências. Infelizmente, muitas igrejas hoje se afastaram desse propósito. Pregações diluídas, mensagens que agradam os ouvidos, cultos que, mas parecem shows. Tudo isso tem enfraquecido a fé de muitos, mas a igreja verdadeira não se curva às pressões do mundo. Ela continua firme, preparando o povo para enfrentar tempos difíceis e fortalecer sua comunhão com Deus. O Espírito Santo ainda está levantando homens e mulheres dispostos a viver um cristianismo autêntico, sem concessões. O tempo está acabando e cada cristão precisa decidir: será um espectador ou um soldado nessa batalha espiritual? A fé não pode ser algo passivo. Este é o momento de agir, de buscar mais intimidade com Deus e de compartilhar a verdade com quem ainda está perdido. Afinal, quando o Senhor voltar, Ele encontrará uma igreja pronta e vigilante ou um povo acomodado e distraído. Agora que você viu todos esses sinais, a pergunta que fica é: o que vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? Ou vai despertar espiritualmente e se preparar para o que está por vir? O tempo de ignorar os alertas já passou. Quem está atento percebe que tudo está se encaixando exatamente como a Bíblia profetizou. Não dá mais para ficar em cima do muro. O momento de buscar a Deus é agora. Não amanhã, não quando for mais conveniente. Hoje. Jesus alertou que muitos serão pegos de surpresa, e só aqueles que estiverem vigilantes permanecerão firmes. E você? Está pronto para se posicionar ou ainda está distraído com as coisas deste mundo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Você acredita que estamos vivendo os últimos dias? Quero saber sua opinião. E se esse conteúdo falou ao seu coração, já se inscreve no canal, ative as notificações e compartilhe com mais pessoas. Vamos espalhar essa mensagem e ajudar mais gente a enxergar a verdade antes que seja tarde demais.